Então, vamos ao tema de hoje, que é Deus. Nós começamos já semana passada o segundo módulo com a Andréa falando sobre o Sol de Assis, Francisco. Esse, na verdade, deveria ser o primeiro tema do módulo, que é Deus e a criação, e depois vem todos os temas sobre Jesus e o seu apostolado. Mas sempre ocorrem imprevistos, como os vídeos estão à disposição no canal do YouTube, podemos sempre voltar e assistir, né? Nossa conversa de hoje sobre Deus, ela abrange 5 pontos. Deus na história das civilizações, Deus na religião, Deus na filosofia, Deus na ciência e Deus na fé. Basicamente, nós estamos seguindo o estudo aprofundado da doutrina espírita, o módulo 5, né? Esse acho que é o item 18, mas também estamos remetendo vocês para uma publicação do SEI que se chama, que foi a primeira revista espírita publicada pelo SEI, seguindo a linha de Kardec, que foi sobre Deus. É claro que eu aqui estou trazendo para vocês o que eu escrevi na revista, baseando nos estudos que eu fiz e seguindo o EAD. Mas tem outras visões bastante interessantes nessa revista sobre Deus, que depois foi também lançado um livro pelo SEI que se chama O Meu, o Teu, o Nosso Deus. Tudo isso tá disponível no site do SEI na internet. O SEI é o Conselho Espírita Internacional. E está também disponível em várias línguas, em inglês, espanhol, francês e alemão, e português. Então, falar sobre Deus, acho que para qualquer um de nós é difícil. Difícil por quê? Porque é difícil descrever o indefinível. Como nós podemos demonstrar e falar sobre o sentimento de gratidão que temos pela vida, pelo ar, né? Pelo sol, pela beleza da natureza, por tudo que nós vemos ao nosso redor, a gratidão que temos a Deus e como nós nos sentimos pequenos quando olhamos à noite para um céu estrelado, quando pensamos nos milhões de sóis, de estrelas, de mundos que tem no universo. Então, acho que não há dúvida que nós sentimos a presença onipotente, né? Onipresente de Deus, quando nós nos extasiamos frente às belezas do mundo. Também sentimos Deus à nossa volta, em tudo que acontece na vida, quando nasce uma criança, na morte, quando alguém parte, quando acordamos pela manhã, quando chove, e vem aquela trovoada, aquele barulho que nos assusta, o vento, mas depois se abre o sol. Não há como não agradecer. Tudo faz parte, tudo é Deus, tudo faz parte dessa criação. Mas nós vamos tentar seguir o roteiro e, é claro, dentro do que nós entendemos por Deus hoje, na nossa início de caminhada evolutiva. Os primeiros, já nos primórdios da civilização, nós vamos encontrar nas cavernas, nos desenhos rupestres mais antigos, que datam do período paleolítico, de 30, 40 mil anos atrás, nós já vamos encontrar a crença em Deus, em alguma coisa que o homem não entendia, né? Então, nós vamos ver... Eu queria mudar isso aqui, não estou conseguindo. Então, nós vamos ver, por exemplo, essa figura que eu coloquei aqui, acho que para vocês à esquerda, é uma representação encontrada numa caverna no Cazaquistão, em 1992. E eles acharam essa figura, parecia como que alguém sendo levado pelo sol, né? E está clara a representação do sol, e as outras pessoas dançando
E eu vejo não só a dança, eu vejo alguém sendo elevado, procurando o sol, que todos nós procuramos, o sol do amor, o sol divino, e os outros buscando estar com ele. É outra interpretação livre. Né? Também vemos essas mãos, que se chama a Cueva de las Manos, que os primitivos imprimiam. O que será que significa essa vontade de deixar impressa nas cavernas a presença do ser humano, ou a visão de que alguma coisa além o ser já buscava? Então, essa capacidade artística e intelectual de se expressar em símbolos começa justamente nesse período, e é nesse período que a gente encontra já as primeiras manifestações de Deus. Então, mais tarde, no período neolítico, vamos encontrar outras representações. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, está melhor? Dá para ver toda a figura? Sim. 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 No período paleolítico é em torno de... Paleolítico é 3.500, o neolítico é em torno de 8.000 a.C., então começam a aparecer outros tipos de figuras, como a deusa, essa deusa mitológica, né, em formato humano, começa a aparecer o culto solar, também a crença na vida de além-túmulo, dizem alguns historiadores, já começa a aparecer. Também é importante que esse período neolítico, que é de 8.000 até 5.000 antes de Cristo, ele marca também o início da agricultura. Então, o homem, né, o ser humano, ele se relaciona mais com a natureza, porque ele está usufruindo da natureza para sua alimentação. Então, também começam a surgir outros deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, porque são os deuses que o ser humano pensa serem deuses, a fúria das tempestades, os elementos da natureza, o vento muito forte, o sol, tudo isso traz ou se assemelha no ser humano daquela época às suas emoções. Então, ele transfere para a natureza a sua ira, a vingança, o ódio, a agressão, e aí surgem todos os deuses relacionados à natureza e a esses sentimentos instintivos e essas emoções. Então, é o período que se chama período mágico, né, do pensamento humano. E mais adiante, já bem mais adiante, nós vamos ver na civilização grego-romana, nós vamos ver os deuses mitológicos, né? As histórias fantásticas, os heróis como Hércules, Édipo, Teseu, Perseu. Então, já tem uma outra conotação a figura divina, mas ainda são deuses que a gente chama antropomórficos, muito semelhantes ao ser humano, às emoções que o ser humano expressa. Nas Américas, para não esquecer, nós vamos ver outros deuses diferentes nos maias, nos astecas, o deus do sol dos astecas, Kukulcán, né, o deus do vento na religião maia, ou Chac, o deus da chuva também na religião maia. Quem já visitou o Equador, o México, o Peru, a gente vê essas pirâmides e os deuses representados de várias formas, que é uma cultura impressionante. Mas então também são deuses menores, não? Ainda não havia o culto ao Deus único. Com exceção, digamos, que eu acho que eu esqueci de mencionar, na Ásia. Na Ásia também, não coloquei nenhum slide, mas na Ásia também se cultuavam vários deuses, mas chega um pouco depois. E é na Ásia também, e na Ásia Menor e no que nós chamamos Ásia Menor e na Ásia, que surgem a crença no Deus único, quer dizer, o monoteísmo,
que inicialmente também tinha um caráter antropomórfico, que, interpretação minha, é característico da natureza egocêntrica da criatura, né? Que tendia e tende a ver o mundo girar em torno dos seus próprios interesses. Então, nós vamos analisar as 4 principais religiões monoteístas, que são, começando pelo zoroastrismo, não? Religião fundada na Pérsia, na mesma época, praticamente, que o judaísmo é fundado também na Ásia Menor, na grande migração dos judeus do Egito até o Vale do Ur, na Babilônia. Mas o zoroastro, fundado por Zoroastro, ele vem se estabelecer mais tarde, no ano 600 antes de Cristo. Mas ele inicia, dizem alguns oradores, já no ano 2000 antes de Cristo. E ele tem conceitos muito semelhantes à religião cristã, e pode até fazer um paralelismo, porque eles têm o conceito do livre-arbítrio, o conceito do céu e do inferno, o conceito de anjos e demônios, mas tem a crença num Deus único. E tem uma espécie de Bíblia sagrada, que é o Avestá, composto de 2 tipos de versos, e eles chamavam o Deus de Ahura Mazda. Eu conheci a religião de Zoroastro porque tive dois grandes amigos aqui em Viena, que trabalhavam comigo na Agência Internacional de Energia Atômica, que eram dessa religião, né? Eram de Zoroastro, moraram na Índia, vieram para cá, moram há 40 anos aqui, mas seguiam a religião de Zoroastro, que hoje em dia tem em torno de 13.000 pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, ela não é mais considerada uma religião significativa em termos de seguidores. A outra, que geralmente se menciona 3, né? 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, como falamos no Brasil. 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas o zoroastrismo também é. A segunda é o judaísmo, de onde vem, que é o núcleo de todas as religiões cristãs, né? A origem das religiões cristãs, outras religiões, tanto da religião cristã como até de Maomé, do islamismo. E o judaísmo, desculpe, ele também surge nessa época de 2000 a.C., com a saída de Abraão do Egito, aqueles 40 anos de Abraão do Egito, indo até Ur, na Babilônia. E então Abraão, a gente conhece bem a história do judaísmo, a maioria de nós, né? Ele vai coletar os 10 mandamentos, então surge o Tanakh, que é a Bíblia judaica, mas a Bíblia judaica ela é dividida em vários estudos, lei dos profetas, os ensinamentos, etc. Nós não vamos ter tempo aqui quando eu fiquei preparando esse estudo, fiquei louca de vontade de trazer tudo isso para vocês, mas não vamos ter tempo. Então, eu vou dar algumas referências no final. E na religião judaica, geralmente não se pronuncia o nome de Deus, mas é a religião do Deus único, de Yahvé, né? Ou em alguns escritos de Elohim. A outra religião... desculpe, eu troquei. Pois é, tá certo, desculpe, tá certo, a ordem tá certa mesmo, desculpe. Depois do judaísmo, seguindo na ordem cronológica, peço perdão, vem Jesus, né? Então, o Deus do judaísmo, ele ainda era, naquela época, principalmente, um Deus que podemos dizer antropomórfico, a semelhança do homem. Ele era vingativo, colocava, tem histórias da Bíblia, do Velho Testamento, né? Histórias trágicas de um Deus punidor, o Deus que queria que testava os homens para ver se eles o seguiam. Então é porque os homens ainda eram rudes. Então chega Jesus e ele realmente marca uma nova era, porque ele traz uma nova visão de Deus. Ele vem trazer um Deus que não é mais rancoroso, vingativo, cruel, mas ele
deixa essas características humanas, ele não é humano, porque é o que é Deus. Deus não é humano. Então, ele agora é um Deus amoroso, é o Pai de todos nós, o Criador, mas com a figura amorosa. Para os judeus também, para o judaísmo também era o Criador, mas ainda vem, por séculos e séculos, por milênios, essa imagem do Deus vingativo. Então, Kardec, lá na Gênesis, ele diz um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia por todos nós, né? Que perdoa aquele que está arrependido e dá a cada um segundo as suas obras, a lei de causa e efeito. Né? Então, a gente vai ver que o Espiritismo ele é uma filosofia religiosa cristã. Cristo, Jesus, ele é o centro, porque ele é o centro da moral. E o Espiritismo, sem a moral, ele não existe. Ele se torna uma filosofia ou uma ciência, mas sem a moral ele perde a sua base. Né? Eu também pensei em trazer essa comparação, e esse slide devia estar antes, entre a Bíblia Sagrada cristã e a Bíblia judaica, porque está no estudo do EAD. E isso qualquer achamos na internet também, é fácil. Então, a Bíblia Sagrada ela é uma parte da Bíblia judaica, que é o Tanakh. Ela foi reordenada, reconfigurada, e toda essa parte do Tanakh, do Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico ou em aramaico, que era a língua mais antiga ainda. Então, a gente vê que o Velho Testamento é o Tanakh, e a Bíblia judaica ela tem o Tanakh, ela tem o Torá, que é as leis, né? Tem o Nevim, que eu não sei dizer direito, os livros históricos, até os reis, e os livros proféticos e o Ketuvim, que são os livros poéticos, os salmos, etc. E o Novo Testamento, então, ele traz, e aí a gente teria 2 horas, 1 hora só para falar sobre o Novo Testamento, porque são 27 livros, alguns deles são os evangelhos sinóticos, né? Os 4 principais, mas nós poderíamos falar sobre os evangelhos gnósticos, os assinóticos, que não foram escolhidos para fazer parte da Bíblia ao longo da nossa história. E temos grandes espíritas, historiadores, como o Dr. Hermínio Guimarães Hermínio Miranda, desculpem, como Hermínio Miranda, que escreve vários livros sobre as marcas do Cristo, o Evangelho Gnóstico de Tomá, ele faz uma análise belíssima sobre o Evangelho Gnóstico Tomé, que foi descoberto em Nag Hammadi, no Qur'an, entre os escritos de Qumran, e traz revelações interessantes. Então, a Bíblia também, e o Novo Testamento, tem toda uma história por trás, né? E que podemos também conversar e buscar. Eu coloquei aqui no slide, já para ficar para vocês, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, que é uma análise de Hermínio Miranda, e para quem quer ler mais sobre os evangelhos gnósticos, poderia ler Elaine Pagels, que é a grande pesquisadora dos evangelhos gnósticos, né, e para a fonte. Mas Hermínio Miranda também faz uma análise muito boa dos evangelhos gnósticos, e eu agora não anotei o livro aqui. E também faz uma análise, se nós quiséssemos entrar nessa gnose, na busca do conhecimento, ele faz uma análise muito boa sobre os cátaros, que apesar de terem surgido já na Idade Média, eles buscavam reviver esse cristianismo primitivo, que dizem que está nesses evangelhos gnósticos. Então, isso como um parêntese aqui para a gente entender como é rica essa parte de nós entendermos por que estamos aqui hoje seguindo a doutrina espírita, essa ciência filosófica e religiosa, porque é moral, né? E como isso influencia a nossa civilização. Vamos ver que depois de Cristo, no século VI, em torno de 600 e algo, surge então o profeta Maomé.
E Maomé, o islamismo, né, ele chama Deus Alá, né? Alá quer dizer, eu até anotei aqui Alá, porque eu acabo esquecendo algumas coisas, né? Alá é o Deus único, mas a palavra é formada de Al e Ida. Al é a, Ida, a divindade. Então, Alá é a divindade, ou Deus. Né? E é uma religião, como diz bem no EAD, muito simples, porque eles acreditam que se eles acreditarem em Deus, se eles rezarem 5 vezes por dia em direção à Meca, se eles fizerem jejum no mês do Ramadã, e nesse mês do Ramadã também buscarem a renovação pela fé, quer dizer, fazerem a caridade mais intensamente, viverem fraternalmente e buscar os valores da vida familiar, eles estão salvos. É claro que não é tão simples assim. O Alcorão é um livro sábio e a verdade está em todos esses escritos que foram dados por espíritos nobres à humanidade, mas que, infelizmente, o entendimento nosso como ser humano, por ser ainda muito pequeno, porque ignorantes ainda somos, acaba transformando essa verdade para de acordo com o seu entendimento. Então, deturpa as verdades, não? E surgem esse Deus vingativo que não existe. Não seria Deus se fosse vingativo, né? Se estabelece leis cruéis, como querem fazer, como segregar a mulher, por exemplo. Então, nós vemos que existiram 4 religiões monoteístas. Eu nem citei aqui as outras religiões, poderíamos estudar o budismo, o hinduísmo, que não são monoteístas, mas que trazem também pequenos deuses, né? Ou uma variedade de deuses. O budismo não, mas principalmente o hinduísmo e o shintoísmo e outras. Mas, na realidade, eu queria voltar de novo a essa parte poética de Deus que Joana nos vem trazer lá nesse livro Estudos Espíritas. Ela faz um estudo do Livro dos Espíritos, é um livrinho pequeno, muito antigo, e o primeiro item dela é Deus. E ela nos lembra o canto de Davi. Os salmos de Davi são belíssimos. O Salmo 19 começa assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Imagina o que está dizendo tudo isso. Os céus proclamam a glória de Deus, nos mostrando que quando nós olhamos o firmamento, Deus está ali, é Ele que criou tudo. Então, como diz Joana, está conduzindo a mente humana à interpretação teleológica, cosmológica e cosmogônica para entender Deus. 3 palavras difíceis, mas que são fáceis de entender, nós vamos voltar a elas, porque nós procuramos falar fácil, mas a gente tem que entender alguns conceitos quando a gente fala em filosofia, quando a gente fala em religião, para entendermos o que nós estamos falando, né? Então, o argumento teleológico, vamos começar pelo argumento ontológico, ela não colocou aqui. Ela falou em cosmogômica do cosmos, cosmológica e teleológica. Na realidade, a interpretação teleológica, cosmológica e cosmogômica é a mesma coisa. Existem mais 2 interpretações, argumentos que eles chamam, né, de argumento ontológico, de argumento cosmológico, de argumento teleológico. O teleológico, ele é esse argumento que parte da premissa de que somente uma causa perfeita e harmônica pode originar a perfeita harmonia cósmica, a estrutura e ordem do universo. Então, é um argumento que parte do universo para entender Deus. E também desse argumento, né, que Joana de teleológica, cosmológica e cosmogômica, que se deriva o argumento moral, na qual o Criador
Então, na sua infinita existência e sabedoria, estabelece as leis morais, em que nós devemos aprender e nos deixar conduzir por elas, o que estamos ainda aprendendo, né? Então, como diz na Gênese, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm de Deus, o que estávamos falando antes. Conforme o entendimento humano de Deus, que forma a religião, porque quem forma a religião são os seres humanos, não é Deus. Ele não precisa disso, assim como Jesus não precisou. Então, é conforme o nosso entendimento que vamos dar o caráter das religiões. O judaísmo, o cristianismo, com suas várias derivações. Vejam, hoje em dia, quantas derivações cristãs temos? Centenas. O islamismo também com centenas de divisões, o shintoísmo com outras, o hinduísmo com outras tantas. Então, as religiões que fazem, como diz lá na Gênesis, de Deus um ser vingativo e cruel, julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras, torturas. As que têm um Deus parcial, cioso, são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem que esse Deus está contaminado, né, das fraquezas e das bagatelas humanas. Então, nós temos que ir além desse Deus vingativo, do Deus parcial, do Deus intolerante. E aí, para nós irmos além disso, nós temos que entrar na filosofia e entender o que os filósofos estão dizendo, porque senão nós não vamos entender o que são esses argumentos que Joana falou antes. Então, para entender Deus da filosofia, precisamos entender o que é a filosofia da religião, porque vimos que religião ela está de acordo com Deus, mas dentro de cada religião tem uma filosofia. Existe, então, essa disciplina filosófica que se chama filosofia da religião, que vai investigar as crenças religiosas, os princípios universais de cada crença, como a ideia de Deus, como o livre-arbítrio, como a crença na imortalidade da alma, como a crença ou não na reencarnação. Mas, principalmente, a crença, a ideia de Deus, o conceito de Deus em cada religião, para que determinar como é que ela se desenvolveu e o porquê das suas práticas religiosas e ritualísticas. Por que se ajoelham para Meca, os islãs? Porque Meca é a cidade onde estava Maomé, Muhammad. Por que a Jerusalém e toda essa área de Jerusalém ela é muito sujeita a desavenças, a guerras, até hoje? Porque ali é o berço das três grandes religiões, e cada uma se acha um pouco dona daquela terra, né? Tanto a religião cristã, tanto o catolicismo ortodoxo, ou o catolicismo ortodoxo ou não, a igreja ortodoxa, desculpa, o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Então, nós precisamos entender um pouco dessa filosofia de religião. Claro que não daria tempo aqui para nós entrar profundamente na filosofia da religião, mas nós podemos buscar um dos filósofos, poderíamos falar aqui dos antigos filósofos, mas vamos falar desse filósofo que é Kant, que viveu em 1724, 1804, que é o pai da ética moderna. E por que nós vamos ver um pouco sobre Kant? Um pouco. É assim, como uma brisa leve kantiana, porque Kant é muito profundo. Porque ele tem alguma semelhança com o espiritismo, vocês vão entender logo. Primeiro, Kant rejeita todas as provas da existência de Deus que a tradição filosófica apresentou anteriormente. E ele diz, Giovanni Sala, lá quando e Jorge Neves, quando eles escrevem a questão de Deus nos escritos de Kant, eles dizem assim: a realidade que Kant disse, porque eu não fui no Kant, então estou tirando dessa referência. A realidade é-nos apenas alcançável pela intuição,
Para nós, seres humanos, pela intuição sensível. O critério da realidade é a experiência dos sentidos, que por isso também fixa o alcance do nosso conhecimento. Então, já estabelece que, conforme a nossa evolução, condição evolutiva, nós vamos entender Deus. Porque a intuição, ela é uma forma superior. Nós vamos desenvolvendo essa intuição ao longo da nossa evolução como espíritos na Terra. Então, é uma outra visão, a visão de Kant. É claro que ele não fala nos espíritos, mas ele fala na religião considerada, isso é um outro trecho de Kant, perdão, ele fala na religião considerada subjetivamente, né? Que a religião é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Então, ele conecta a religião a Deus. E aí ele fala em dois tipos de religião, a religião revelada e a religião natural, e nós já falamos sobre isso antes aqui, numa dos nossos estudos anteriores. Essa religião revelada é aquela que ela é dada pela divindade, eu não vou repetir tudo isso aqui, ela é dada pela divindade, então ela vem como uma revelação, e as criaturas reconhecem como o seu dever segui-la. E a religião natural, ao contrário da revelada, né, é aquela em que a criatura sabe de antemão que aquilo é o seu dever e que ela deveria fazer daquele modo. E antes que ela possa reconhecer como um mandamento divino, um mandamento de Deus. Então, Kant, partindo desses dois tipos de religião, a revelada e a natural, ele diz que a religião natural pode ser, ao mesmo tempo, natural e revelada, porque a criatura sente de dentro de si que ela é natural e também entende que ela é revelada por Deus. E para que essa religião, dessa forma, possa ser construída, os homens devem fazer, os seres humanos devem fazer o quê? O uso da razão. E é aí que a gente vê a semelhança de Kant com a nossa fé raciocinada. Os espíritos no Consolador, na doutrina consoladora, no espiritismo, nos pedem para nós usarmos o nosso raciocínio, para nós acreditarmos em Deus, a fé é a crença em Deus, com a nossa razão. Entendermos que ele está lá no universo, ou que ele está nessas flores belíssimas, perfumadas, mas entendermos com a razão, porque ele é o criador de tudo. Ele é aquele, e ele a gente usa no sentido de neutro, no inglês seria melhor, ou no alemão, mas em português não temos o neutro. Então, no sentido de neutro, não de persona. Então, Kant, na metafísica de Kant, a existência de Deus, bem como a imortalidade da alma, o livre-arbítrio, somente podem ser aceitos com a fé racional. E essa imortalidade da alma e a existência de Deus, então, são condições, como ele diz, de possibilidade do sumo bem, quer dizer, condições para que nós façamos o bem em todos os momentos da nossa vida e para que nós progredamos, olhamos em direção e sigamos o caminho da perfeição. Então, Kant é muito profundo e vale estudar Kant, né? Por outro lado, então, temos Leon Denis, depois de Kardec, o nosso grande conhecido filósofo espírita, que não tinha instrução, vejam bem. Leon Denis vem de uma família humilde, ele não teve condições de receber educação, mas ele escreve belíssimas obras, e uma delas é esse, o grande enigma, quando ele analisa o conceito de Deus. E Leon Denis diz ali que Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a toda a denominação e a qualquer medida, e se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior, disse Victor Hugo. Escreve Leon Denis. A questão sobre Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. Veja bem,
porque se não entendermos que existe um Criador que faz a harmonia, que traz a harmonia do universo, não entendemos que qualquer ato, pensamento, palavra que é jogada contra essa harmonia universal, ela é danosa para mim e para todos aqueles que estão à minha volta, seja no núcleo familiar, no núcleo social, no país, na religião. E aí vem os enganos. Então, nós precisamos sentir Deus no coração e precisamos olhar a criação, olhar Deus também com a nossa razão, para que essa conjunção, né, coração, razão, possa ser feita e nós conduzirmos a nossa vida de forma adequada, a não criarmos tantos distúrbios no universo, tantas guerras entre pessoas, entre famílias, entre religiões, entre raças. Somos todos iguais, como dizia meu amado pai, com um amigo inglês que eu tinha, que na época da faculdade, que era inglês, e se dizia descendente de sangue azul dos ingleses. Meu pai, ele chegava lá em casa e meu pai dizia para ele: não estou vendo teu sangue azul, mas estou vendo que teu sangue é vermelho igual ao meu, igual ao de qualquer outro. Então, deixemos, Deus quer a harmonia, não faz diferença entre nenhum de nós. Né? Então, ainda dois conceitos que vou me dar a liberdade de tomar o tempo aqui para explicar, porque estão lá no EAD, que é o conceito de teísmo e de deísmo. Às vezes a gente pensa teísmo e deísmo, a mesma coisa, não é não. E por que temos que entender? Porque se vamos ler algum texto sobre filosofia da religião, sobre religião, temos que entender o que é teísmo e o que é deísmo. Teísmo vem da palavra theos, grego, Deus, e é a crença na existência de um ser ou de seres superiores. Ele tem vários modos, o teísmo. Ele pode ser politeísmo, veja bem, politeísmo, muitos, teísmo, muitos deuses. Então, politeísmo são vários deuses. É o característico daquelas religiões primitivas que falávamos aqui, da religião grego-romana, do hindu, isso. O monoteísmo, crença num Deus único, Criador Supremo, que é a característica do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, do zoroastrismo. E o enoteísmo, que é semelhante ao hinduísmo, que é o que é o hinduísmo. Né? É a crença, existe um Deus supremo, mas esse Deus governa todos os outros deuses melhores. Então, a gente vê isso caracterizado no hinduísmo. Então, a gente fala, às vezes, monoteísmo, e não, a gente pensa, é um Deus, mas o teísmo, ele pode ser classificado em politeísmo, monoteísmo e enoteísmo. E depois nós temos o deísmo, que já é uma posição filosófica naturalista. Então, no deísmo, se acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, veja a diferença, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal. Então, em vez dos elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou a tradição, existe um ser criador, que é Deus ou não, pode ser o Deus, uma inteligência artificial, como vocês querem dizer, e normalmente os deístas, deísta, não se filiam à religião. Eu gosto muito de Voltaire, François-Marie Arouet, viveu na França, 1694, 1778. Comecei a gostar muito de Voltaire, livre pensador, pela história da sua vida, e também pela análise que Hermínio Miranda, que eu sou grande fã do Hermínio Miranda, fez sobre as vidas de Voltaire. É um outro livro que ele fala. E Voltaire, ele dizia que ele é um típico deísta. Ele dizia que o conhecimento de Deus não foi impresso em nós pelas mãos da natureza, pois todos os homens teriam a mesma ideia, e ideia alguma nasce conosco. Então, as análises da filosofia da religião, né, de Voltaire, dizem que ele era um representante desse deísmo. Voltaire foi um revolucionário da época do século XVII, do século XVIII, final do XVII e início do século XVIII.
Então, as suas ideias espantavam Paris. E ainda mais que ele tinha amante com uma mulher que era casada, né? Então, toda a sua vida era um horror. Mas era um grande filósofo, um grande poeta. Ele diz também, desculpa, eu estou tomando tempo, mas acho que são curiosidades interessantes da história da nossa civilização. Ele dizia assim, aí nós vamos entender o pensamento de Voltaire, quando ele escreve: quando vejo um relógio cujo ponteiro marca as horas, disso concluo que um ser inteligente montou as engrenagens dessa máquina para que o ponteiro marque as horas. Assim, quando eu considero as engrenagens do corpo humano, concluo que um ser inteligente montou os órgãos para serem recebidos e nutridos por 9 meses na matriz, que os olhos nos são dados para ver, que as mãos para segurar e assim por diante. Então, Voltaire, com um pensamento muito típico daquela época, que é o pensamento mecanicista, e Newton, o filósofo físico, grande pai da mecânica, da mecânica newtoniana, que é assim que se chama, né? Influencia. Naquela época se pensava no mundo como uma engrenagem. Então, Deus era aquele que mexia na engrenagem, né? Era o Deus absoluto que mexia na engrenagem. Por isso que ele não consegue entender Deus, porque ele busca esse Deus nessa engrenagem e não acha. E aí nós passamos para a última parte, que é Deus na evolução do pensamento científico. E para que nós possamos entender Deus na ciência, no pensamento científico, nós precisamos entender que, na antiguidade, os filósofos eram homens de ciência. Então, Pitágoras, Demócritos, esqueci quem é que eu botei ali, Demócrito, eu botei, esqueci o nome do terceiro. Eles eram todos homens, Pitágoras, Platão, Sócrates, todos eles eram homens, Sócrates menos, eram homens da ciência, eram matemáticos, físicos, químicos, que buscavam na ciência, mas também buscavam interpretar e buscavam as questões fundamentais da existência humana. Eles queriam desvendar os mistérios da ciência, mas também desvendar os mistérios da vida. De onde eu venho, se for possível desligar para nós podermos gravar, desligar o vídeo, eu agradeço. Então, porque para que nós pudéssemos entender que a ciência é feita por homens. Tem alguém de microfone ligado, eu peço também que desliguem. Para que nós possamos entender que os homens de ciência eram filósofos, e que cada homem, ou cada ser humano que faz a ciência, carrega uma bagagem sua. E quando vai fazer a ciência, traz consigo a sua bagagem cultural, social e religiosa. Então, a ciência, como a filosofia, é influenciada pelo homem. E eu falei aqui em Newton, eu vou trazer só 2 exemplos, Newton e Einstein, poderia trazer outros. E nesse artigo que nós escrevemos para a Revista Espírita do SEI, a Revue Espírita, nós trouxemos outros cientistas e outros filósofos. Newton, porque o Princípio, que é o tratado científico de Newton, ele traz toda uma matemática que nos ajuda até hoje a entender o movimento do Sol, dos planetas, que nos faz possível construir pontes e mecanismos, entender o mecanismo de relógio, entender o pêndulo, tudo isso vem tá mais ou menos ligado a Newton, porque ele traz a dedução matemática para tudo isso do seu princípio. Então, ele lá estabelece que o átomo é a criação divina e que o Sol, os planetas e os cometas somente pode ser obra de um ser inteligente e poderoso, que ele chama o Pantocrator, o soberano universal, o Deus. Então, veja que Deus está na obra de Newton. O Deus como ele entende naquela época. E aí, eu acho que já falei isso, mas vamos passar adiante.
E aí vem, depois de Newton, a grande mudança na ciência, ela vem no início do século XX, né, com Einstein e com a mecânica quântica, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Ambas estão ligadas ao nome de Einstein. Einstein era um gênio. Einstein é uma pessoa especial, um espírito com uma missão, né? E muitos falam de Einstein e dizem que Einstein era judeu. E dizem que ele acreditava no Deus de Spinoza. Mas essa frase que todos citam, né? E que é mesmo de Einstein, ela foi dada em resposta a uma crítica à teoria da relatividade de Einstein, que Einstein escreve, por um rabino de Nova York, porque ele dizia: como pode um judeu crente fazer uma teoria dessas de relatividade? Deus, então, não é mais absoluto, o tempo já não é mais absoluto. Então, o rabino, esse Goldstein, Herbert Goldstein, em Nova York, né, ele pede a Einstein que diga a sua visão de Deus, e escreve uma carta e publica lá no New York Times, o grande jornal americano, né? Isso em 1929, está lá na página 30, é possível de ler isso. Então, como resposta a esse rabino, Einstein diz isso: eu acredito no Deus de Spinoza, mas é um Deus Spinoza, entre aspas, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não num Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos. Então, o que Einstein estava rejeitando era o Deus antropomórfico, semelhante ao ser humano, que ainda se pregava e se prega nas religiões, quando não se entende a religião divina. Então, Einstein, ele repudia essa visão, mas que estabelecia temor a Deus, medo, né? Que fez no passado as pessoas apagarem uma cadeira no céu pelos seus pecados, perdão dos pecados. Então, Einstein reconhecia as escrituras judaicas, mas ela não reconhecia essa interpretação antropomórfica semelhante desse Deus cruel e vingativo. E quem lê o livro, está aqui atrás de mim, agora não vou já, O Mundo Como Eu Vejo. É um livrinho pequenininho que Einstein escreve, e lá nesse livro ele escreve que uma interpretação de Deus muito maior do que essa que está escrita, que ele dá de resposta a Goldstein, ao rabino Goldstein. Lá ele diz que o sentimento religioso que vem do homem que sente Deus, ele é um sentimento religioso cósmico, muito forte e nobre, e que serve de estímulo à pesquisa científica. E ele diz isso, tem que ler todo o artigo que ele escreve, todo o paper que ele escreve para entender, mas eu trouxe uma parte para você. Ele diz: o indivíduo sente o vazio dos desejos e objetivos humanos. Não é mais importante o que nós desejamos para o nosso prazer. Esse objetivo do dia a dia, ele é bom para a nossa vida aqui, mas ele não é o objetivo final. Sente o vazio e a sublimidade, e sente também a sublimidade e a ordem maravilhosa que se revela na natureza, como no mundo do pensamento. Porque quando nós entramos em conexão com a divindade superior, com os nobres espíritos, nós entramos em um outro mundo, o mundo do êxtase de Teresa de Ávila, do Sol de Assis, que a Andréa falou tão bonito e tão bem a semana passada. Então, nesse momento, o ser humano vê a existência individual como uma espécie de prisão e quer experimentar o universo como um todo, único e significativo. Einstein, o que está falando aí? Está falando dessa comunhão com Deus, desse Deus que nós ficamos extasiados quando olhamos o céu, ou quando vemos, como essa semana eu vi, num vaso de flores, onde eu plantava algumas flores na parede da minha casa, um ninho de pássaros com 4 passarinhos.
E aquele pássaro chegando, os 2 pássaros chegando para alimentar com maior delicadeza aqueles 4 bichinhos. Deus está ali, nessa vida que está surgindo. Então, o Deus, ele é visto de várias formas. E essa interpretação de Einstein, do Deus na ciência, permite que nós vejamos que cada homem na ciência, na medicina, nas artes, na filosofia, que conseguem perceber esse sentimento divino, eles vão expressar isso nas artes, na ciência, na filosofia, na medicina, na física, na química, não importa. Porque é esse sentimento que impulsiona para as grandes descobertas intuitivas, muitas vezes. Bernard Reich, já na nossa agora bem recente, 2019, é um cientista também, ele escreve um livro que se chama A Teoria de Deus, já reconhecendo que tudo no universo, matéria e energia, incluindo as leis da natureza nesse universo, e em outros que possam existir, tem origem em Deus, a suprema inteligência ou consciência. Então, já vemos que os cientistas mudam a sua visão de Deus. Já existe hoje discussões na academia sobre Deus. Eu fiquei surpresa em 2016, quando fui a um congresso próximo a Estocolmo, com vários cientistas do mundo inteiro, onde tive o grande prazer de conhecer Stuart Hameroff, o companheiro de Penrose, que trouxe tantos conhecimentos interessantes sobre as microtubulinas, comprovando que o nosso André Luiz já dizia, né? Mas trazendo uma teoria diferente. Pessoas inteligentíssimas, cientistas da nossa última geração, que também estão preocupados com a filosofia dessa ciência, que também trazem a divindade em círculos mais fechados, mas que já se começa também a ampliar em círculos maiores. E aí nós vamos ver que o Livro dos Espíritos nos traz o que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Esse Deus que não é antropomórfico. O nosso espiritismo, ele diz que Deus é uma ideia inata, não é o produto das religiões, como nós vimos aqui, porque se fosse o produto das religiões, cada religião, todas as religiões trariam um acordo no mesmo Deus, e não trazem. Então, Deus está acima das religiões, mas o sentimento divino de que existe uma divindade superior a todos nós, um Criador, já está no ser humano desde o princípio, porque ele vem de Deus. Deus é o nosso Criador. Que Deus é amor também está lá no espírito, na nossa doutrina. E é esse fato de que Deus é amor que dá a nós a liberdade de escolher, dá o livre-arbítrio, mas também nos traz a responsabilidade pelos nossos atos e as nossas consequências. Também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar que nós precisamos trabalhar, pois o Pai trabalha sempre, mas o trabalho é servir a Deus. O que é servir a Deus? Servir a Deus é servir o universo, é tentar manter essa harmonia universal. Não é nos guerrearmos, não é nos invejarmos, não é termos ciúmes uns dos outros. Tudo isso é porcaria, você me desculpe usar essa palavra. Tudo isso não leva a nada. O que leva é o trabalho no bem, o trabalho para o bem da humanidade, o trabalho para o bem de si mesmo, para o bem dos outros. Servir a Deus é isso, é trabalhar para o bem. Então, o Espiritismo também nos diz que a existência de Deus é comprovada pelo axioma não há efeito sem causa. E está lá escrito na Gênese, não? Ora, desde que o homem não se pode produzir, é que elas são produto, não as pode produzir. Produzir o quê? Todas essas manifestações da divindade, de Deus, do Criador, esse corpo humano que é um milagre, a natureza, que é um grande milagre, um grande universo, tudo em equilíbrio. Então, não há efeito sem causa. Se existe um efeito, existe uma causa, e a causa maior de tudo isso é Deus. E é claro que nesse estado ainda inferior que nos encontramos, é muito difícil para os homens
compreender esse ser infinito, ou desculpe, Deus é infinito. Não podemos nem imaginar o nosso universo como infinito. Quem estuda matemática, estuda a infinitude na matemática, já não consegue perceber. Então, não podemos entender o Deus infinito ou perceber o Deus infinito. Mas vamos um dia, quanto mais crescemos, vamos ficar mais e mais, vamos entender mais e mais o que é esse Deus e senti-lo no nosso coração. Então, diante do Criador, da criação, podemos intuir o Deus. E, como diz, para que intuirmos o Deus e possamos entender, precisamos da fé, como já dissemos isso. E aí, já dizemos antes. Então, é só com essa fé clara, raciocinada, que vislumbramos a presença de Deus em tudo e em todos. Desde a menor partícula, como diz lá no Livro dos Espíritos, desde o átomo até o arcanjo, porque o arcanjo também já foi átomo. Então, desde o óvulo que gera a vida até o cosmos, como diz Kardec em A Gênesis. Por isso que Kardec também diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E por isso que a nossa fé tem que ser raciocinada. Nós temos que entender o que estamos dizendo. Nós temos que compreender com a nossa razão e com o nosso coração. E queria acabar, passei, infelizmente, os 60 minutos, que deveriam ter sido 50, com Joana de Ângeles, quando ela fala naquele livro Herdeiro de Deus, ela diz: amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam criar espaços, conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever, o meu dever, é fazer este receptivo ao pensamento divino, em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. A luz de Deus está dentro de nós, a luz divina. Mas nós precisamos nos tornar receptivos a ela, a esse pensamento divino, domando ou conquistando as nossas sombras, iluminando as nossas sombras, como os psicólogos gostam de dizer. Então, acabamos aqui e abrimos para os comentários, 10, 15 minutos, como concordamos. Podemos agora ligar o vídeo para que possamos fazer comentários. Eu sei que é muita informação de uma vez só, mas vamos ter as referências e um guia. Foi isso que eu tentei fazer, um guia para que pudéssemos estudar um pouco mais. Algum comentário? Excelente, Regiane. Tem algumas referências que tu citaste ali. Se tu puder encaminhar no grupo, tem algumas que eu não conheço. Acho que o teu texto eu não li ainda, o texto que tu escreveste. Não, eu não entendi o que você... O texto que tu escreveste, envia depois no grupo para nós. Tá. Desculpe, eu não tinha ouvido. Envio. Eu botei no último slide a referência onde ele está. Não precisa abrir o vídeo, Patrícia, tudo bem. Eu acho que teve uma hora em que eu cortei todos os vídeos. Agora pode. Obrigada, desculpe. Regiane, gostei muito da tua fala sobre Deus, porque eu acho que Deus é muito difícil de conceituar, de compreender, né? É como tu disse ali, a gente sente Deus em todas as coisas e traz isso tudo para a razão, né? Para a compreensão dele nas coisas da vida, quando a gente pensa que só pode ter uma força maior e que a gente nasce, sim, com esse conceito dentro da gente, então tudo mais faz sentido. Agora, falar e explicar para alguém, não. Nós precisamos evoluir para isso ainda. Meus parabéns. Obrigada, Lô.
eu queria mostrar o livro que estava aqui. Esse é o livro que foi publicado pelo Conselho Espírita Nacional, Antologia de Reflexões Espíritas sobre Deus, sobre os ângulos científico, filosófico e religioso. E eu estou orgulhosa disso, porque o título é o título do meu artigo. Então, a gente às vezes é boba, né? Acabei de dizer que não devemos nos ligar às coisas da Terra, mas às coisas do céu. Mas ainda estamos na Terra e ficamos aqui orgulhosos por um bocado de papel. Veja como somos seres humanos interessantes. Mas quem sabe o seu livro também está no mundo espiritual, Rejane, e não se perde. Obrigado pela bondade, Cleide. Não, a gente não sabe. Suas ideias podem ter vindo também do mundo espiritual. Na realidade, né, você falou uma coisa interessante para nós analisarmos, porque o universo divino capta tudo que nós falamos, nós pensamos, então, e que nós escrevemos, né? Os compromissos todos estão gravados, seja como um livro de luz, seja como um livro de trevas. Graças a Deus, esse é de luz. Exato, e isso deve permanecer, porque coisas boas devem permanecer, não ficam perdidas, não devem ficar perdidas. Obrigada. Obrigada a você pelo estudo maravilhoso. Bom, então, não tem mais... Eu gosto quando tem discussão. Acho que nós vamos ter que começar a ler um pouco antes os temas para nós podermos discutir os 10 minutos, não? Porque senão fica como se fosse uma tempestade, um turbilhão de informação e não dá tempo de digerir tudo e ainda perguntar alguma coisa, né? Mas, Raquel. Obrigada, Regiane, estava muito interessante. E eu fiquei pensando só de que a gente aprende, estuda, né? E tem essa fé raciocinada, mas na prática, muitas vezes a gente ainda vê Deus com essa forma, né? Mesmo a gente que é espírita, tudo, né? Então a gente tá no nosso raciocínio, mas às vezes não chegou no coração, né? Essa visão de Deus. E eu queria te perguntar, dali, desse último referência que tu colocaste, Baix, né? Como é que é o nome desse último que tu falaste da teoria de Deus? É Bernard Baix. Tá lá no meu artigo, Harsh. Ele é um físico? O que ele é? Ele é físico. Ele é físico. Para aí, eu teria que Achei ver. bem interessante. Esqueci. Mas não tem problema, só se eu queria saber se ele era mais da ciência ou se realmente, porque parece bem interessante a visão de Deus. Eu não me lembro, não anotei aqui no meu... ele é físico astrônomo. Estuda cosmologia, que é o estudo do cosmos, né? Se não me engano. E escreve esse livro que se chama A Teoria de Deus. Vou ter que também fazer um tratamento de memória. Algum outro comentário? São muitas referências para lembrar, né? Eu fiquei com vontade de ler várias que eu não li aí, que tu citaste. Aos 20 anos eu acho que eu lembraria todos, mas agora já não consigo mais que os meus bits cerebrais armazenem tudo e tragam a informação. Se não temos comentários, vamos orar e vamos, durante a semana, então, vamos falar com a Guadalupe e informar como vamos fazer na próxima semana. Mas eu também já queria saber como é feriado. Nós já vimos que a semana passada foi feriado e nós fomos poucos. Quando não é feriado, estamos cheios. A sala está cheia, então temos que pensar também nisso, não? Se muitos querem viajar e não puderem, eu acho que também não vale a pena. Eu vou viajar. Eu vou viajar também. 2.
Pode até botar lá, vou viajar lá no grupo e nós vamos falar com a Guadalupe, porque depende da Guadalupe também. Ok. E o tema é bem interessante, porque ela vai falar sobre a atualidade de Jesus. Regiane, mas eu tenho uma pergunta, não sei, ainda temos tempo. Pode? Não, eu fiquei pensando quando você estava falando, porque uma época eu estudei com um grupo espírita o livro Entre Dois Mundos, do André Luiz, e é muito interessante, né, porque ele traz essa visão científica da criação do planeta, e tem muitos termos técnicos científicos lá, e ele mesmo tem coisas que ele fala, eu não consigo explicar porque eu ainda não tenho nem o vocabulário e nem ainda o entendimento, né? Mas os livros de André Luiz são da década de 40, né, mais ou menos. Eu queria saber se você viu algum livro que tem coisas mais modernas nesse nível científico e espírita junto. Se você Acho que tem 2 livros, né? A Caminho da Luz, quando ele fala sobre Deus e a evolução da civilização humana, e tem Entre Dois Mundos, que eu não tô me lembrada. Manuel Filomeno de Miranda também escreve um livro semelhante. Joana de Ângeles, nesse livro que eu falei para vocês, que se chama Estudos Espíritas, ela faz uma análise de Deus no âmbito espírita. O Grande Enigma, que eu citei, de Leon Denis, Hermínio Miranda tem um livro que chama Os Procuradores de Deus. Hermínio Miranda fez pesquisas bastante interessantes em vários ramos do espiritismo, e em muitos deles ele fala sobre Deus. Mas quando a gente vai falar sobre ciência ou sobre filosofia, tem muita. É o que eu disse no início, eu sei que é longo, que é muita informação, mas cada trecho desse estudo de hoje, ele é um estudo em si. Quando nós vamos falar em filosofia, você vai ver no PowerPoint, tem 2 referências, mas tem várias referências melhores, talvez até. Sabe? Eu peguei 2 porque são acadêmicas, mas na filosofia se estuda a religião profundamente. Eu também não sou dessa área. Até pensei que, numa outra ocasião, a gente pode convidar o Humberto Schubert para dar uma palestra sobre isso, sobre filosofia da religião, ou sobre Deus e a religião, com a visão de um filósofo, não? Espírita. Então, não sei se era essa a tua pergunta, posso até ver e mandar, mas nesse livro que é publicado pelo CI, que está todo ele na internet, os artigos estão todos na internet, cada um analisa de uma forma, e todos nós citamos, porque são os artigos da Review Spirit, são feitos com um intuito acadêmico. Você tem que fundamentar o que está dizendo, senão não é válido, não? Hoje em dia não é mais válido. E tem muita referência. Eu posso ver algumas e dar para você. Tá, obrigada. Mas esse livro eu vou buscar, então, porque ele é super... Eu vou colocar no grupo. Tá bom, obrigada. Então, vamos orar? Obrigada, Regiane, viu? Foi ótima. Obrigada Explicação, pela viu? bondade. Deixa eu buscar a musiquinha, parar de gravar.